Olá, sejam bem-vindos ao SDM Entrevista, que hoje recebe um profissional forjado na intersecção entre a lei, a tecnologia e a segurança pública. Ele já vestiu a farda, empunhou a justiça e agora navega pelos desafios do direito digital. Nosso convidado é um verdadeiro estrategista e um mestre na arte de decifrar sistemas, sejam eles jurídicos, tecnológicos ou humanos. Márcio Cunha é promotor de justiça da Promotoria de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Foi oficial da reserva oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo e um estudioso incansável da intersecção entre direito e tecnologia. Sua trajetória é um mosaico que combina a disciplina militar da Academia do Barro Branco, o rigor jurídico da Uniban e a lógica precisa da FIAP, onde se formou em análise de sistemas. Especialista em direito público e direito digital, ele não apenas entende as leis, ele as traduz para um mundo cada vez mais conectado e desafiador. Como alguém que já operou na linha de frente da segurança pública e agora atua nos tribunais e na inovação digital, Márcio traz uma visão única sobre como o direito pode e deve evoluir para acompanhar a sociedade 4.0. E nessa edição do STM Entrevista, nós vamos explorar o impacto da tecnologia na atuação jurídica, a segurança digital, o papel do direito, a transição entre a cultura militar, a advocacia e a inovação jurídica. Bem-vindo, Márcio, ao STM Entrevista, um orgulho de ter aqui. Muito obrigado, Sinara. Nossa, que honra ouvir o meu currículo dessa forma, eu nunca tinha analisado por esse aspecto. Muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos bater um papo sobre tecnologia, direito, um pouquinho de segurança pública, inovação. É uma área que eu gosto muito e eu tenho me dedicado muito nos últimos anos. E, Márcio, me conta como é que tu se aproximou da IA, como é que foi esse primeiro contato com a inteligência artificial? Quando eu comecei a estudar, fazer análise de sistemas na FIAP, né? Ali no finalzinho de 2023, quando eu estava já quase no término do curso, a gente tinha uns exercícios para fazer, né, de programação, e como todo desenvolvedor sabe, a gente gasta meia hora escrevendo código e 5 horas corrigindo os erros do que a gente escreveu, e os bugs e tudo mais. E aí, já acostumado com essa função em fazer os exercícios da universidade, ali no finalzinho de 2023, no grupo de WhatsApp, o pessoal falou assim, olha, vocês viram que lançaram um tal de ChatGPT e que a gente consegue colocar ali os erros que apresenta ali no nosso código e ele responde para a gente e dá para resolver muito mais rápido. Eu falei, que interessante, né? Vamos ver como é que funciona. E aí eu criei minha conta ali no ChatGPT, na época era acho que até o ChatGPT 3.0, não era nem o 3 Turbo. E aí eu comecei a usar e a gente copiava o erro que a IDE, né, que é o programa que a gente usa para escrever código de computador, que é o Word de escrever código. Eu pegava o código, o de erro, colocava ali no ChatGPT e falava, olha, apresentou esse erro, como é que eu posso corrigir? Ou melhor, o que significa esse erro? Primeiro eu perguntava para ele o que significa esse erro, né? Como se fosse um Google. Aí ele começava a explicar o código. Eu falei, interessante, muito melhor do que a busca do Google, né? Que a gente tinha que ficar clicando nos links, já vinha mais mastigado. Aí, conforme a gente vai usando e a gente vai identificando a potência da ferramenta, a gente começou a falar, olha, o meu código é esse aqui e o erro que ele apresentou foi esse aqui. O que dá para fazer? E aí o ChatGPT começou a reescrever o código que a gente estava escrevendo, corrigindo os problemas. E aí um leque de opções se abriram, né? E aí resolver os exercícios, os problemas dos exercícios que a gente levava ali meia hora, 40 minutos para entender o que era o erro e ir lá e corrigir, o negócio ficou muito mais dinâmico, né? E aí numa dessas, assim, eu estava
entre trabalhar, né, corrigir as peças ali da promotoria e fazer os exercícios. E aí eu tive um insight, eu estava fazendo umas promoções de prescrição em crimes de ação penal incondicionada ali de juizado especial criminal. E aí eu pensei comigo, eu falei, é uma conta matemática, né? É o crime tal, a data do fato, a data de hoje, e se deu o prazo, ele vai arquivar. E aí eu falei, vou fazer essa experiência. E aí eu comecei a perguntar, né? Antes de lançar isso tudo, comecei a perguntar o que é prescrição? E aí ele me trouxe a prescrição. Aí, nessa mesma conversa, eu falei, olha, o crime de embriaguez ao volante prescreve em quanto tempo? E aí ele me deu a resposta certa, na mesma conversa. Aí eu falei, olha, um crime que aconteceu no dia tal, e considerando que hoje é dia tal, está prescrito? A resposta que ele me deu era basicamente uma minuta da peça que eu fazia. Aí eu falei, opa, eu acho que essa ferramenta dá para a gente usar bastante no mundo do direito. E aí, desde então, faz 2 anos que eu nunca mais parei de usá-lo. E realmente ela vicia, né? Porque ela traz tudo muito simplificado, assim, ela consegue simplificar a informação e a linguagem, né? E ela traz um estilo mais direto de falar, né? Exato. A ideia desses modelos de linguagem, de Large Language Model, né? É que justamente é fazer essa mescla, é fazer essa tradução da nossa linguagem normal para a linguagem de computador, sem que a pessoa precise saber código de computador, porque o código de computador nada mais é do que isso. É uma linguagem que a gente chama de alto nível, reduzida para uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem que a máquina entende. Os modelos de LLM, eles elevaram ainda mais o nível. O que é? De que forma? Eles pegaram a nossa linguagem natural, que a gente fala, né? Natural language, e começaram a fazer essa redução para a linguagem de máquina, para a máquina entender. Então, a conversação entre máquina e ser humano, ela fica muito mais fluida com a inteligência artificial. Exato, ela fica fluida e tu consegue sintetizar ideias e abordar de forma mais simples. Mas as pessoas, eu acho que elas precisam entender como usar. Como tu explicaria para alguém que nunca usou IA? Como que tu explicaria? Como que tu deve usar? A primeira observação que eu faço é que uma IA, um modelo de LLM, ele não é um Google, porque a gente tinha esse costume de usar as palavras-chave de busca para a gente encontrar alguma coisa e aí ir dentro de uma página que está lá pré-escrita para a gente poder acessar o conteúdo desse conhecimento. Os modelos de LLM, você consegue fazer uma conversação fluida e quanto mais contexto você entregar para ele, mais resposta ele vai te trazer dentro daquela gama de conhecimento que ele foi pré-treinado. Então, o que eu diria? É para você realmente travar uma conversa como nós estamos conversando aqui, nós dois. Perguntar para ele, falar, olha, não gostei da sua resposta, eu acho que você pode melhorar dessa forma. Olha, você tem certeza disso que você respondeu? Às vezes ele traz uma resposta que não necessariamente é a mais correta, e aí você fala, olha, você tem certeza? Eu já ouvi falar que é tal coisa. Ele, não, realmente, você tem razão. Analisando, eu acho que pode ser essa a resposta. Então, é mais ou menos assim que as pessoas devem começar a brincar e a usar e a conhecer esses modelos de IA. Tu tem razão. Eu estava tentando explicar para um colega meu, porque eu uso para prescrição também, na execução fiscal. E ela é ótima. Mas primeiro, acho que tu tem que conversar com ela. Primeiro, tu tem que jogar as informações e dar os documentos que tu tá usando para ela entender, para depois fazer, então, um texto, né, final. Tem que ter uma conversa mesmo, tu tem razão. É interessante essa tua abordagem.
O que é interessante? Para você começar a se inteirar e a entender como é que funciona esses modelos, essa conversação é muito importante porque você começa a perceber a forma como você pergunta vai influenciar completamente a forma como o modelo vai te responder. A gente sempre costuma dizer ali nesse mundo que tem um ditado que fala garbage in, garbage out. Então, se você coloca lixo ali na pergunta, se você coloca dados não fidedignos, se você coloca documentos que não são legais para o modelo ler, ele não vai trazer uma resposta boa para você. E se você também não dá os comandos corretos, ele também não vai te trazer uma resposta boa. Então, por isso que existe nesse mundo uma matéria que chama engenharia de prompt. O que é essa engenharia de prompt? É um campo do conhecimento que estuda a forma como você vai interagir com os modelos de LLM para que você consiga produzir o melhor resultado na resposta, com uma maior precisão. E para quem não sabe o que é prompt, como tu definiria o prompt? Excelente pergunta. Eu acabei falando do prompt e não falei. O prompt nada mais é do que a pergunta que você faz. Então, por exemplo, nos modelos mais comuns do mercado ali, a gente tem aquela janelinha de conversação. Aquela pergunta que você digita para o modelo é um prompt. Então, você pode fazer uma pergunta simples, perguntando o que é tal coisa, ou me explique sobre determinado conceito, ou você pode formular um prompt extremamente complexo para que ele execute diversas tarefas. E aí, dentro dessa matéria de engenharia de prompt, a gente tem diversas técnicas que são utilizadas. Tem o Chain of Thought, tem o Few Prompt, Few Shot Learning, tem diversas técnicas que são utilizadas para que esses prompts sejam mais completos, complexos, precisos e executem tarefas mais complexas. E, Márcio, tu contaste como tu entrou em contato, né, com a IA. Como que tu te aperfeiçoou na IA? É a pergunta. Durante a minha faculdade, eles disponibilizaram cursos chama os nanocourses, né, que são cursos extracurriculares ali para a gente entender, porque era uma coisa muito nova, né? Então, eu fiz alguns cursos ali na FIAP. Também procuro estudar nessas plataformas online. Então, a gente tem curso disponível na Coursera, na Udemy, tem muito tutorial bom no YouTube e curiosidade. A gente vai fuçando e, às vezes, até o próprio ChatGPT eu consigo estudar por ele, porque às vezes eu escuto alguma técnica, alguma referência nessa parte de engenharia de prompt, e eu vou lá e pergunto para ele, olha, eu quero que você atue como um especialista em engenharia de prompt e me descreva como é que funciona determinada técnica. E ele vai lá e me explica. E aí eu vou lá e leio e aprendo. Excelente, é uma ótima dica, né? Ler na própria ferramenta. Como tu te familiariza? Só com o uso, né? Tu só consegue te familiarizar usando. Se você não põe a mão o hands-on é essencial. Uma coisa é a teoria, você ler, você ficar lá recebendo a informação passiva, outra coisa é você botar a mão na massa e ver que, olha, se você faz um prompt, faz uma pergunta mais detalhada, elencando os passos que você quer que o modelo siga para trazer sua resposta, dando um exemplo de como que você quer que o modelo traga a resposta dele, você vai perceber que a forma como ele te devolve é muito mais completa. E, Márcio, tu poderia explicar o que é o assistente e o agente? Qual a diferença? Na verdade, assim, o agente, ele é uma ferramenta dentro da ferramenta por exemplo, do ChatGPT, que eu falo do ChatGPT porque é o modelo que eu mais uso, que eu assino,
que eu tenho um carinho especial, como eu estava te falando antes, foi o que eu comecei a mexer, ele já me entende, eu já entendo ele, então a gente consegue conversar bem. Então, o que ele faz? Você cria... eu poderia classificar como um prompt pré-escrito sobre determinada função que você quer que o modelo execute. Então, você vai lá, você configura o seu agente, né, para que ele possa executar determinada tarefa. No próprio ChatGPT, você consegue abrir duas janelas ali nos agentes, e aí você consegue ir explicando quais são as tarefas que você quer que ele faça. Ele vai atualizar esse agente, ele vai criar esse agente, vai te atualizar e deixar lá pré-pronto para você, e você consegue testar, ver se ele está indo bem. Ah, não ficou bom, não ficou boa a resposta, pede para ele arrumar. E aí você vai fazendo isso, e aí você salva o teu agente e fica ele pronto. E o assistente, eu poderia dizer que é o modelo geral, ele não tem uma tarefa específica pré-pronta. É aqueles que ficam no ladinho ali do ChatGPT, que tu pode colocar ali do lado, assim, eles têm digamos, uma loja de assistentes. Isso, que são, eles chamaram de GPTs, né? Isso aí nada mais são do que prompts pré-programados que aquela pessoa que criou, ela desenvolve esse prompt, deixa lá ele pré-programado, e a pessoa, quando quer, ela vai lá e aciona e consegue utilizar. Eu, por exemplo, o meu inglês, a minha fala do inglês não é muito boa, eu tenho um agente ali que eu achei na loja e eu pratico conversação em inglês todo dia. Excelente, eu ia te perguntar isso, onde mais tu usa, né? Quais são as formas que tu usa a inteligência? Acho que é a pergunta. Eu tenho ultimamente, nesses últimos 2 meses, eu tenho me dedicado um pouco à criação desses agentes, porque o que eu percebi? É difícil no nosso mundo jurídico, considerando toda a gama de áreas de atuação que a gente tenha, que um agente, uma inteligência artificial, ela consiga identificar o que especificamente você quer. Então, se você jogar lá um processo e falar, faça uma contestação, pode ser que venha uma contestação boa, pode ser que venha uma contestação ruim, pode ser que venha uma contestação sobre direito tributário, pode ser que venha uma contestação sobre direito consumidor, enfim. Então, a identificação de tarefas específicas dentro do nosso mundo do direito, eu acho que isso vai ser uma aplicação boa para esses agentes. Então, por exemplo, para a gente, por exemplo, que trabalha com direito penal, eu preciso de um agente que realize denúncias. Então, ele vai saber que o que eu estou subindo ali é as informações ali do fato criminoso, e ele vai trazer para mim a resposta do que é o que eu pretendo que ele faça, a descrição de uma denúncia. Então, por exemplo, na questão de direito tributário, por exemplo, olha, a gente precisa fazer uma inicial de execução fiscal. Então, você joga lá os dados dos documentos que vão instruir uma inicial de execução fiscal, que eu não sei muito bem quais são, mas não é minha área. Mas aí você já tem, inclusive, o formato da inicial que você quer que ele traga. Então, você já direciona a tarefa para aquele campo específico. Eu, antes, o que eu fazia? Eu colocava isso no prompt. Então, eu quero que você atue como um assistente de promotor de justiça e que analise o inquérito policial e elabore uma denúncia nos seguintes termos. E aí copiava e colocava um exemplo de denúncia. No agente, você já deixa isso pré-programado. Então, você vai lá e dá um clique. Interessante, né? Como está evoluindo. Por isso que disseram que esse ano seria o ano dos agentes, certo? Exato, porque o que eles perceberam? Em que pese esses modelos eles serem bastante generalistas, ou seja, eles terem muito conhecimento,
eles conseguem te dar uma resposta bem, até com conteúdo bom, sobre muita coisa. Mas quando você pede para aprofundar sem entregar um contexto antes, eles acabam meio que se perdendo, porque justamente eles são generalistas, eles falam sobre tudo. Então, a partir do momento que você começa a direcionar a potência da ferramenta para determinada área do conhecimento, que inclusive está dentro do âmbito de treinamento desses modelos, você consegue produzir respostas muito melhores e ter resultados muito melhores. E, Márcio, tu sente que a gente está num momento onde tem muita disparidade, né, de letramento digital. Então, dentro da própria organização que a gente participa, tem uns que não estão usando, nem querem saber, tem outros que já estão usando, tem aqueles que não sabem se começam. Como é que tu vê isso? Assim, qual vai ser o daqui para frente? Essa é uma luta em glória. Inclusive, isso foi um dos pilares do surgimento do nosso grupo ali dos inquietos, né? Que é justamente tentar promover esse ambiente de inovação dentro das nossas instituições, né? O que eu vejo? Eu vejo que existe muito receio em relação à inteligência artificial, justamente por ser uma ferramenta que é bastante disruptiva, né? Então, o que a gente tinha antigamente, em termos de tecnologia, não chega nem aos pés do que uma inteligência artificial consegue fazer. Porque antigamente o que a gente tinha? É basicamente a digitalização e a aceleração de processos burocráticos. Então, o que era de papel virou em PDF, o que era o processo físico que ia e voltava com um carrinho de mão virou um processo eletrônico. O que era uma audiência presencial virou uma audiência online. Mas a essência do trabalho não tinha mudado, né? Era uma pessoa, seja um analista, seja um procurador, um promotor, um juiz, analisando todo o processo, lendo, chegando à conclusão. Já agora, com os modelos de LLM, a gente consegue que a máquina faça um resumo do que foi dito, uma análise e apresente uma conclusão. Não necessariamente vai ser a conclusão que você vai adotar, porque é o que eu falo. Inclusive, a gente teve umas conversas aí com o pessoal aí no MP. Eu acredito que o agente decisório ele nunca vai ser tirado do loop, né? Como diz no mundo de desenvolvimento de software, nunca vai ser tirado do loop. A máquina não vai decidir por a gente, por nós. Então, eu acho que a ferramenta ela vai, sim, proporcionar essa pré-análise e que vai ser submetida ao humano para fazer o que eu falo do double check. E eu até estava escutando um podcast essa semana e eu vou começar a adotar uma expressão que esse podcaster estava falando. Ele não chama de inteligência artificial, ele chama de inteligência expandida. Porque porque não é a inteligência artificial, porque a inteligência é nossa. Quem vai dar os comandos e quem vai analisar a resposta e ver se a resposta está certa ou está errada, seremos nós, por enquanto. Mas eu acho que é uma ferramenta que não tem mais retorno. A partir do momento que todos se derem conta do potencial dela, eu acho que é um caminho sem volta. E até eu estava pensando esses dias, o Poder Judiciário, a gente teve a resolução do CNJ, né, falando sobre a utilização de IA. A gente tem que pensar, principalmente nós que somos os peticionantes, a gente tem que pensar que se a gente não se der conta que os modelos começarão a ser usados, inclusive pelo Poder Judiciário,
as nossas petições não vão ser lidas, porque se a gente começar a juntar petição com imagem no meio, com uma baixa resolução, com elementos que a máquina não consiga ler, num futuro não muito distante, nós corremos o sério risco de ter inépcias de inicial, porque a IA não conseguiu ler o modelo, a petição. Perfeita a tua colocação. Inclusive, eu escrevi junto com o colega um artigo exatamente sobre isso. Como que a gente deve escrever, né, no momento do processamento por IA? É uma outra forma de escrever, né? E a gente ainda não se deu conta disso. A gente precisa começar a pensar sobre isso. É como tu falaste, em vez de ser digitalização, é reformulação. É disruptivo mesmo. A gente precisa repensar a forma que a gente faz o nosso trabalho, né? Exatamente. Eu costumo brincar que, principalmente quem vem com aquele argumento, a IA vai roubar nosso trabalho. Não, não vai. A IA, quem vai roubar o trabalho é alguém que sabe usar a IA. Então, se você continuar naquela pegada de, vamos fazer tudo no modo manual, não só o volume, como a velocidade que as coisas estão sendo processadas, vai nos atropelar. É exatamente isso que tu disseste, é a velocidade de não estar dando conta da velocidade dos movimentos processuais. Lá em Novo Hamburgo nós temos o PAMPA-TAGS, que é um programa de movimentação administrativa automatizada dos processos. Então, com um robô, ele consegue rapidamente catalogar, e é uma coisa que a gente não faz no direito, que é catalogar, né? Que é fazer o fluxo mais rápido, tornar mais ágil os procedimentos. E quando a gente tem um juiz que está fazendo isso, a gente não consegue responder se a gente não tiver uma ferramenta também. Tu não acha, Márcio? Exatamente. Esse é uma grande preocupação minha, porque assim, eu vejo que a IA, a utilização da IA é um caminho sem volta, e a gente não vai ter como sobreviver nesse mundo jurídico sem utilizar essa ferramenta. Mas dando alguns passinhos para trás, a gente precisa começar a pensar exatamente em estruturar os dados, como eles são dispostos dentro das organizações, e de que forma esses dados podem ser trabalhados nesses modelos de linguagem. É muito louco, porque a gente tem que pensar, reestruturar toda a forma de trabalhar, pensando exatamente num pipeline desses dados, né? É o que eu falo, a gente usa muito o PDF. Num futuro não muito distante, eu acredito que o PDF vai começar a sair em desuso e nós vamos começar a usar JSON. Então, vai começar a comunicar um sistema, vai começar a comunicar com outro. JSON, só fazendo um parênteses, é um modelo, é um arquivo que é utilizado para que aplicações de internet se conversem umas com as outras. Então, é basicamente um arquivo que tem uma chave e um conteúdo dessa chave. Então, processo, número, parte, fulano, conteúdo, e a descrição do conteúdo. Então, esses arquivos de JSON são utilizados para aplicações de internet conversarem umas com as outras. Então, eu acho que num futuro não muito distante, a gente não vai mais protocolar um PDF num processo dentro do IPROC. O IPROC, ou o sistema que vier do Poder Judiciário, ele vai renderizar um arquivo JSON na nossa tela. E esse arquivo JSON vai ser comunicado com o sistema do MP, com o sistema da Procuradoria, ou no próprio IPROC, se a pessoa estiver peticionando ali diretamente. E por que eu digo isso? Porque esses dados eles conseguem ser muito mais facilmente trabalhados para que sejam encaminhados para um modelo de LLM, processados e trazida uma resposta. Então, percebam que, por conta da inteligência artificial, eu vejo que toda a infraestrutura de sistemas do Poder Judiciário e dos órgãos que são
atuantes dentro do Poder Judiciário, elas vão mudar num futuro não muito distante. Exatamente, repensar e reestruturar a forma de tratamento dos dados, de tratamento da informação, né? E conseguir estruturar de uma maneira mais ágil o que a gente faz, porque ainda estamos no modelo analógico, embora a gente já esteja no digital, a gente ainda está no digital com a lembrança do analógico, né? Usando papel. Outro dia um colega meu disse assim, mas tu não usa parágrafo? Eu digo, eu não uso mais parágrafo, porque eu já começo a escrever. E a propósito disso, Márcio, então eu queria te perguntar, o que tu vislumbra para daqui os próximos 5 anos? Eu tenho perguntado muito aqui numa entrevista, como tu enxerga daqui os próximos 5 anos? Boa pergunta. Foi mais ou menos isso que eu imaginei. Eu acho que algumas funções burocráticas serão extintas. Eu lembro que num passado não muito distante a gente tinha o taquígrafo, aquela pessoa que ficava digitando Sim, taquigrafia. Uhum. Digitando as audiências, isso não existe mais. Então, eu acho que algumas funções burocráticas elas vão desaparecer e novas funções elas vão surgir. Eu não duvido nada que no futuro não muito distante a gente tenha a figura de um curador de um modelo de LLM jurídico. Então, a pessoa vai ser responsável por alimentar esse modelo de LLM com atualização legislativa, atualização jurisprudencial e treinar e conferir a acurácia das respostas dela. Então, eu acho que muita coisa vai mudar, porque o que a gente viu até foi uma observação que eles fizeram nesse podcast que eu ouvi, até esqueci o nome do podcast, devia falar. Eles mencionaram uma coisa que eu concordei. A gente viveu algumas revoluções nesse mundo da tecnologia. A primeira delas foi a questão do surgimento da internet, né? Então, a internet surgiu e, aos poucos, ela foi se popularizando e se tornou isso que é hoje em dia, que a gente não consegue mais viver sem. A segunda onda foi das redes sociais, que também, da mesma forma, elas surgiram e também, aos poucos, elas foram ganhando força e hoje também essa potência que a gente vê hoje em dia. A inteligência artificial é uma nova onda, mas, ao contrário dessas outras duas, ela não é uma onda, ela é um tsunami, porque os modelos que foram disponibilizados, já existia inteligência artificial há muito tempo, já se estuda isso há muito tempo, mas esses modelos especificamente de LLM, eles surgiram faz 2 anos e pouquinho, e hoje em dia só se fala disso, só se investe dinheiro nisso, as big techs estão gastando bilhões e bilhões de dólares para desenvolvimento desses modelos. Toda semana a gente vê uma novidade. Essa semana mesmo saiu um paper do pessoal da Google, eles já lançaram uma nova arquitetura de modelo que não é mais o Transformers, que é a base de todos esses modelos de LLM que a gente usa. Eles lançaram um novo que chama Titans, ou Titans, em que o treinamento dele é feito durante a conversa. Então, não existe mais a necessidade de ficar retreinando o modelo e lançando um modelo novo mais atualizado. Então, assim, eu acho que assim como a internet, assim como as redes sociais, a inteligência artificial vai ser uma coisa que a gente não vai mais conseguir viver sem. Vai entrar para a nossa vida e a gente vai se tornar uma coisa normal. Então, a gente vai entrar em casa, como já acontece hoje em dia. Oi, Alexa, tudo bom? Acende a televisão. Como é que foi o dia? E vai ser assim, é tipo Jetsons mesmo.
Adorei. Essa tua comparação é ótima. Isso que tu fala é muito, muito verdadeiro, assim. Eu te ouvindo, eu percebo que é bem isso que tu falaste, assim. Houve a internet, tinha gente que não entrava na internet, depois a pessoa não entrava nas redes sociais, e sempre foi indo assim, tinha sempre aqueles que não queriam participar, né? E os Sim, que iam na frente e faziam, descobriam, e iam. Assim foi em tudo que é lugar, né? Quem foi na frente ganhou dinheiro. Os primeiros sempre são aqueles que conseguem mais resultados, porque eles arriscam mais, né? sim. E, e falando em risco, assim, como a gente pode evitar o risco? O que tu acha que a gente pode fazer para no nosso trabalho usar a inteligência sem arriscar, sem tanto risco? Sim. O que eu sempre falo para o pessoal que me pergunta é cuidar com a questão de proteção de dados pessoais, então evitar utilizar dados pessoais nesses modelos. O próprio ChatGPT, quando ele foi lançado, ele não tinha essa questão tão clara de como é que os dados que você colocava ali dentro, se eles eram ou não usados para retreinamento do modelo. Isso levantou bastante questões, inclusive do Parlamento Europeu e tudo mais. E aí, hoje em dia, na própria plataforma, você consegue ir lá e habilitar uma função ali dizendo, olha, eu não quero que utilizem os dados que eu estou fornecendo para você para retreinar o modelo. Então, assim, os dados eles estão sendo processados, mas da mesma forma que são processados em um e-mail, da mesma forma que são processados e armazenados num Google Drive, num sistema de armazenamento na nuvem. Então, hoje a segurança é muito maior em relação a isso. Mas o que eu sempre oriento? Buscar anonimizar. Então, se for buscar fazer uma petição ali, coloque apenas o relato dos fatos, a questão jurídica, a questão jurisprudencial, evitar de colocar dados pessoais das partes, esse tipo de coisa, para justamente não ter qualquer tipo de problema, eventualmente, se a sua conta for invadida. Habilitar o duplo fator de privacidade nessas plataformas, né? Porque é necessário para que não tenha risco de sua conta ser invadida, e também habilitar essa função de não utilizar os dados para fazer retreinamento do modelo. E no dia a dia, o que eu sempre oriento? Sempre desconfie da resposta. Então, sempre faça o double check. Nunca acredite fielmente no modelo. Então, colocou lá um dado, faz a conferência se as premissas que ele utilizou realmente são aquelas que estão dentro do processo. Peça para que ele explique passo a passo a conclusão que ele chegou. Tem um paper que fala do chain of thought. Então, a cadeia de pensamento que o modelo utilizou, ele vai lá e ele te explica passo a passo, indicando quais foram as premissas que ele utilizou para chegar naquela conclusão e, eventualmente, elaborar aquela peça ou elaborar aquela minuta. Então, fazer esse tipo de conferência e nunca confiar plenamente na resposta do modelo. Sempre fazer o double check aí para não... Como a gente viu ali logo no começo do ChatGPT, que ele inventava a jurisprudência do STF, do STJ e tudo mais, e, inclusive com número de acórdão, o negócio era bonito. Hoje em dia, os modelos eles conseguem fazer acesso à internet, então eles conseguem ter acesso à jurisprudência atualizada, mas sempre vai lá, principalmente quando ele citar algum número de acordo, alguma coisa, copia o número, vai lá dar uma olhadinha no site do STF, ver se existe mesmo aquele acordo e se realmente ele fala sobre aquele tema, só para garantir que não tenha nenhuma jurisprudência inventada lá. Excelentes dicas, adorei, tudo anotado aqui. Márcio, muito bom falar contigo. A gente está indo para o fim, mas é uma delícia. Eu podia ficar todo dia conversando, porque tu tem muito conteúdo, né? Como que tu está fazendo para ensinar? Assim, conta dos teus projetos, do que tu pretende fazer, porque tu é um professor nato, assim, então tu é daqueles que ensina qualquer um, que está aberto. Eu acho isso tão importante. Eu acho que nós, dentro do serviço público, somos todos difusores de conhecimento, precisamos ser. E Sim. como é que
tu tá exercendo isso, eu quero que tu fale, porque eu sei que tu exerce muito bem, tu é admirável, eu te admiro muito, e quero que tu conte um pouquinho. Muito obrigado. Olha, a gente, como eu falei, a gente criou esse grupo, eu, o Roberto, a Júlia, que a gente apelidou de Inquietos do MP. Então, como a gente via as coisas e queria mudar e queria fazer alguma coisa diferente, a gente criou esse grupo. E dentro da Associação do MP, a gente criou alguns projetos ali, que é o projeto do Pílulas. Então, a gente lança uma vez por mês um panfleto informativo a respeito de inovação, tecnologia, é justamente para fazer esse letramento digital, né? Então, são conteúdos que versam ali sobre os mais diversos campos da tecnologia, inclusive a inteligência artificial. Além disso, uma vez por semana, a gente tem um outro informativo que é o One Byte, que são 8 perguntas e respostas sobre temas específicos. Então, a gente acabou dando umas férias agora no começo do ano, mas vamos retornar mês que vem, agora em março. A gente fala sobre pontos específicos e traz 8 perguntas e respostas como se fossem iscas intelectuais ali para as pessoas se sentirem estimuladas e procurarem mais informação a respeito. Além disso, a gente tem feito também encontros mensais ali, a gente tem chamado alguns convidados para que falem sobre temas voltados a essa área de tecnologia. Então, a gente já falou sobre provas digitais, a gente já falou sobre compliance, a gente já falou sobre investigação digital, e são encontros que a gente faz ao vivo e depois deixa gravado ali no nosso canal do YouTube, né? Os Inquietos do MP, Os Inquietos MP. Temos também nosso Instagram, né? Os Inquietos MP. E é isso. E sempre que possível, a gente vai nos lugares que nos chamam para conversar sobre IA, sobre tecnologia. É que eu falei, criar um ambiente de inovação para que as pessoas se sintam inquietadas a mudar a forma de atuação. Exato, e que tenham coragem, né? E que vejam que não tem volta. Então, a única possibilidade é avançar. Márcio, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação, pela capacidade de difundir conhecimento, e tu estás convocado a vir aqui na escola. Tu já é parte da escola, junto com a Júlia, com o Roberto, tu já é parte dos professores da escola. Muito obrigada por estar aqui no entrevista e por todo esse teu conhecimento. É um prazer te ouvir sempre. Eu que agradeço o convite e fico honrado e estou à disposição aí. Nos veremos muito, vamos falar muito ainda sobre o impacto da IA no nosso trabalho. Um grande abraço para ti e até a próxima. Um abração, até mais.